Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais um Resenhas, nosso encontro semanal aos domingos, 23 de agosto, um domingo muito especial e que temos a honra aqui de receber três grandes amigos, três pessoas extremamente comprometidas com o que fazem, com o que estudam, com o que falam, e eu tenho certeza absoluta que vão enriquecer demais o nosso programa nesse domingo, domingo especial, que coincide, inclusive, com o jogo do nosso querido Bora Bahia Minha Porreta, que com certeza vai fazer uns 2 gols durante a nossa hora de programa aqui. Pomps, a palavra é sua, meu âncora. Boa noite, meu povo, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos aqui de volta para mais um episódio do Resenhas. E olha só, hoje vai ser um episódio também muito especial. Hoje comemora-se um monte de coisa e nosso amado Luciano vai falar aí, mas é dia de internauta, dia do combate à intolerância e um monte de mais coisa assim. Vamos ter 3 convidados muito legais. Em primeiro lugar, nós temos nossa querida Joana Rego Rodrigues, professora, advogada, militante, hoje que está atuando muito nas redes sociais. Temos também o nosso estimado revelação das audiências simuladas pelo país, doutor Rafael Lara Martins, advogado, professor e, como eu disse assim, uma grande figura. E, at last but not least, no final, mas não por menos minha importância, o estimado Gerson, uma figura raríssima que eu conheci aqui no mestrado em Direito da UFBA e é uma figura muito atuante também numa militância que vocês vão ver pouco a pouco, nesse momento aqui das nossas resenhas. Vamos resenhar, gente? E vamos resenhar. Eu já passo a palavra para o nosso amado Luciano Martinez para ele fazer suas considerações iniciais e também dizer alguns temas da nossa resenha de hoje. Lu, a palavra é sua. Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à resenha do dia 23 de agosto, dia do internauta, dia em que se comemora a criação dessa grande invenção, essa invenção que tanto produz fantasias quanto produz realidades, essa invenção que tanto produz aparências quanto distorce realidades e distorce aparências. Hoje a gente vai falar muito sobre isso, até muito em homenagem ao dia do internauta, aquilo que ela construiu e o que também fez ruir. Nós vamos falar também um pouquinho sobre situações relacionadas à justiça, à injustiça, a alguma coisa que surgiu no noticiário da semana, uma semana com alguns fatos que balançaram aí o noticiário, entre os quais se fala muito sobre uma reforma tributária. Será que a gente vai ter uma reforma tributária? E se diz nessa reforma tributária, Rodolfo, segura a onda aí com seus livros, que querem agora tributar os livros, tá? Não tendo o que tributar, querem agora tributar os livros. Mas foi uma semana em que se revelou que também vai haver um incremento aí no pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Também uma semana que foi, digamos assim, premiada com uma sanção, né, presidencial de um projeto que visa oferecer um apoio financeiro para os profissionais liberais. Ainda tem mais, mas eu quero ouvir os demais. E eu passo mais uma vez para o Danilo para trazer algumas notícias e para encaminhar a nossa resenha de hoje. Diga aí, Danilo. E Danilo iniciou com Compartimentos da Terra. Olha, essa é a imagem da semana, meus amigos. Danilo, fala aí. Se Danilo não fala, falo eu. Olha só, gente. Essa imagem chocou todo mundo. Sem som, né? Estava sem som, desculpa. Estava sem som. Voltou para o som de Danilo. Quem sabe faz ao vivo e também a gente vai aprendendo também. Vai lá, Danilo.
vinha falando aqui, a gente pode imaginar muitas coisas por debaixo desse guarda-sol, sombreiro. Imagine que em cada lugar do país isso possa ter um determinado nome, mas certamente saber que há um corpo de um trabalhador já sem vida é algo que, no mínimo, nos faz trazer à tona um pouco daquela banalização ou banalidade do mal trazida por Hannah Arendt, que a gente começa, infelizmente, a banalizar o mal na nossa sociedade e, para muitos, encarar uma cena dessa como algo normal. Eu queria, sem que a amigos, loja fosse antes de fechada. qualquer coisa, ouvi-los sobre essa imagem. Eu acho que a imagem, por si só, fala mais do que o fato. Sem que a loja fosse fechada, né? Ela ficou aberta ao público, o público circulando, o guarda-sol escondendo, e o que mais poderia ter sido colocado para fechar? Você sabe o que é que vocês me lembram? Só desde já abrindo um parênteses aqui, eu não sei se vocês recordam, no ano passado, salvo engano, foi no ano passado esse fato, um modelo que teve uma parada, um problema de saúde durante o São Paulo Fashion Week, Sim. e veio, enfim, ele desmaia durante o desfile e fica aquela questão, retira ele, o desfile continua ou o desfile não continua? O desfile para ou o desfile não para? O desfile continua, prossegue, e aquele modelo ali já estava sem vida. Lembra um pouco uma música, né? Uma música chamada Construção, de Chico Buarque, aí, quem sabe a gente possa refletir sobre ela. Mas a palavra de vocês, o protagonismo é sempre os nossos amigos e queridos convidados, por uma questão não apenas de respeito ao sexo feminino, mas também por uma questão de idolatria que eu tenho por ela. Joana, minha amiga, a palavra é sua, que você traga aí sua reflexão sobre esse mundo que a gente tem vivido. Pronto. Olá, pessoal, boa noite a todas, todos e todes. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Quero começar minha fala falando da importância para mim de participar desse programa. Professor Luciano colocou que hoje é dia do internauta e eu acho bastante interessante porque a gente tem que rediscutir, tem que pensar o papel das redes sociais, né? Sobretudo aí na construção da nossa sociedade, da vida desses jovens que têm utilizado cada vez mais as redes. E quando vocês noticiaram a proposta de um Resenhas, para mim foi assim extremamente encantador a ideia, porque eu sou uma pessoa que eu sempre critiquei um pouco a leitura que é feita através das redes sociais do direito, né, de uma forma muito formalista, muito circunscrita ao direito em si, né, buscar respostas aos fatos da sociedade através do direito e pelo direito. E nem sempre é o direito que vai nos oferecer essas respostas. E, portanto, eu senti a necessidade, inclusive enquanto internauta, de ver pessoas que eu admiro, como vocês, né, professores de renome, pessoas importantes no cenário jurídico, abordando temas, né, que são importantes para a sociedade. Hoje em dia, eu fico triste quando eu vejo jovens saindo da universidade, preocupados em criar uma rede social para ganhar dinheiro com marketing jurídico e sem saber o que está sendo dito na reforma tributária, sem saber o que vão, nem ter nem ideia de quem é que eles vão votar nas próximas eleições. Então, eu acho que essa contribuição que vocês fazem através do programa, eu assisti todas as edições, eu acho que é extremamente importante, sabe? A gente discutir sobre os temas da sociedade, sobre diversos aspectos, a partir de diversas premissas, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje. E aí, já entrando na questão do assunto, porque também tem a ver, né, com o fato aí da semana, dentre muitos dos que Luciana pontuou, eu entendo que esse, sim, é um dos fatos extremamente fundamentais e que é talvez um fio condutor para a gente entender os demais, porque fala da sociedade. Eu busquei trazer essa reflexão e esse fato para uma autocrítica em relação à sociedade que nós estamos vivendo. Porque fazer a análise do direito puramente, né, e a gente for analisar a perspectiva jurídica do supermercado, é óbvio que é execrável, é óbvio que a gente vai discutir uma série de situações, de problemas, mas eu acho que a gente sempre tem que fazer essa análise de qual é o nosso papel, de problematizar a partir da nossa vivência. E o que eu percebo é que a gente está vivendo uma banalização completa, né, da morte, uma desumanização do trabalhador, sobretudo mais vulnerável,
né? Eu vi muitas pessoas indignadas com esse fato, mas é um processo de uma construção de entendimento de desimportância do ser humano. A gente está em plena pandemia, como passamos já muito mais do que 300 mil mortos, né? Sem um Ministério da Saúde, com um ministro da Saúde, entre vários outros problemas. E aí a gente tem esse fato. A gente tem o fato de uma empresa, de um supermercado atacadista, de ricos, de classe média alta, né? Porque a gente sabe que a empresa não é uma empresa qualquer. E nós temos o quê? Uma empresa que erra e temos uma sociedade que, de algum modo, silencia, cala. Porque se a empresa, e eu bati muito nisso quando eu discuti sobre isso com os meus alunos, quando eu fiz o meu post na internet e com todos os colegas com quem eu tenho conversado, eu digo, para a empresa fazer a conta do que seria o risco de manter aquele corpo no chão e manter a sua empresa aberta, ela fez essa conta e ela tem certeza que aquilo ali não foi um mero erro, no meu ponto de vista, creio eu, foi um erro calculado, como se vê no mundo do trabalho, sobretudo para as grandes empresas. Então, ela entende que se ela quantificou o quanto que ela perderia. Ela sabe que haveria consumidores que iriam entrar naquele estabelecimento, que iriam comprar os produtos e que, portanto, não iam se importar com aquela cena que estava ali acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que, sim, entender essa situação. Eu vou fazer menção porque eu acho extremamente importante esse fato que aconteceu essa semana, já estou concluindo, ele me levou a uma vontade de reler um livro que eu li lá no meu mestrado de políticas na época, que é um livro bem, assim, conhecido de todos, né, de Guy Debord, que vai falar sobre a sociedade do espetáculo, e me deu vontade de retirar ele ali da estante para poder eu ler sobre isso, porque me lembra muito essa perspectiva dessa análise, sabe, de compreender a sociedade, né, e essa espetacularização do que é o ter numa sociedade. A partir dessa concepção, a gente entender as nossas ações. E aí eu fui lá, porque eu acho que tem muito a ver as discussões, inclusive com relação ao internauta e às redes sociais, eu acho que a gente pode encontrar bastante respostas. E eu grifei aqui uma frase que tem nesse livro, que eu acho que teve até uma charge, que foi um colega que já participou até aqui do Resenhas, o Felipe Bernardes, que ele colocou uma imagem, e Danilo acabou de dizer, né? Às vezes uma imagem diz mais do que 1000 palavras. E tem uma passagem desse livro que ele diz o seguinte: o espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem. Eu acho que o que nós tivemos ali foi o espetáculo do capital corroborado por uma associação de pessoas, por uma conduta de uma sociedade que tem normalizado a morte, que tem se despreocupado com a classe trabalhadora, sobretudo a mais vulnerável, porque quem está no caixa de um supermercado ou fazendo uma troca de mercadorias dentro de um mercado como esse, é a população mais vulnerável e, sobretudo, negra. E a gente precisa rever isso, a gente precisa refletir sobre isso. Então, eu me senti constrangida de ver que nós estamos vivendo, em pleno momento que nós estamos vivendo, uma cena como essa. E fico feliz de que ela tenha repercutido e que a gente possa se debruçar sobre isso para poder a gente entender aonde nós estamos indo, onde chegamos e onde estamos indo. Mas é isso, eu acho que é por aí. Muito bem, já passamos a palavra para o nosso Rafael Lara Martins. Ele entrou na cota hoje, a cota do Sem Praia, a Rodolfo, cota da música sertaneja. Rodolfo, eu não queria ser indelicada, eu queria só, porque eu fui empolgada e comecei falando, mas eu queria cumprimentar meus colegas, que eu também estou muito feliz de estar participando desse momento, junto com o Gerson e com o Rafael Lara Martins, que são pessoas que eu também admiro muito, além de vocês três, e também saudar aí todos que estão assistindo o programa e agradecer, enfim, pela audiência. Rafa, a palavra é sua, queridão. Obrigado. O ator vencedor do Oscar de ator revelação. Logo tem que marcar outra. Vamos marcar outra, vai ser bacana. Mas quero primeiro agradecer aí vocês que são os coordenadores do Resenha, Danilo Gaspar, Rodolfo Pamplona, Luciano Martinez, 3 grandes amigos. Eu sou fã desses 3. O que sou fã há mais tempo é do Luciano Martinez, diga-se de passagem. Luciano, já tive a oportunidade de muitas vezes, a gente está sempre tão juntos, e agora com a pandemia eu fiquei bem mais próximo do Danilo e do Pamplona e ganhei amigos. Acho que a pandemia, pelo menos para isso, serviu. Está revelando que Luciano é o mais velho aqui, viu? Se é para resenhar, resenha logo. Luciano é mais velho que eu, viu?
E eu quero cumprimentar o Gerson, quero cumprimentar a Joana, falar que é uma satisfação, uma honra para mim estar aqui ao lado de vocês nesse programa de hoje. E eu vou tentar ser bem objetivo, porque senão a gente vai ficar o programa inteiro nessa pauta, uma pauta importante, mas a gente tem muita coisa para dizer também. E não tem nenhum tipo de desculpa e explicação para o que aconteceu, não existe nenhum capital, nenhuma força do capital, nenhuma ânsia econômica, nenhuma necessidade de faturamento ou de meta de uma loja que justifica você continuar trabalhando daquele jeito, como se nada tivesse acontecido. É lamentável mesmo. O desrespeito à vida humana, o tratar a vida humana como se fosse só um detalhe. Nesses momentos, eu fico me perguntando assim, será que em todas as pessoas que estavam ali, porque isso não é uma ordem superior, isso aconteceu, não é uma rotina, sai totalmente ali, espero que não seja uma rotina, né, pelo amor de Deus, mas sai totalmente do habitual, de repente junta gerente, junta supervisor, liga para o outro e fala, e agora? Sabe? Ambiente empresarial. E agora? E eu fico me perguntando, se naquele momento do e agora, não tem ninguém que fala, meu irmão, vocês estão ficando doido? Que vocês vão ficar com essa loja aberta, sabe? Não tem ninguém que chama, na realidade, e fala, vocês estão ficando louco. Não é por aí. Eu só não acho que a gente pode levar isso para uma... Eu sempre acho ruim quando a gente leva isso para os opostos. Isso não pode transformar-se em uma briga de classes, em o lugar do pobre, o lugar do rico, até porque eu acho que o mercado de rico é outro. Mas não pode transformar isso numa briga de classe. Isso tem que ser transformado numa briga de gente sem noção e gente com noção. Tem um grande amigo, o professor Fabiano Coelho, que ele tem uma expressão que eu gosto muito, que quando eu vejo uma cena dessa, eu me lembro dessa expressão. Me parece que o inferno tem subsolo. Porque não é possível. Tem alguns momentos que a gente desacredita nos seres humanos. Ninguém falou, vocês estão ficando louco. Acho que se resume a isso, não é uma coisa assim. Eu tenho certeza absoluta que se o Carrefour, enquanto empresa, corporativo, compliance do Carrefour, está sabendo de uma coisa dessa, isso não vem da empresa, mas isso vem do que a empresa está passando, de que o lucro e a meta e o faturamento daquele dia é absolutamente necessário. Então, por isso que a gente precisa, eu acho que a grande lição disso aí é que a gente precisa de coragem. De coragem para quê? Para alguém que está lá, um cliente, um gerente, um trabalhador, alguém levantar uma bandeira na hora que você está vendo que está tudo errado e falar, vocês estão ficando loucos. Porque isso resume. E está faltando coragem nessa nossa sociedade. Coragem de chegar no lugar. Minha esposa briga muito comigo, sabe, Pamplona? Ela fala que eu sou muito encrenqueiro. Mas não dá certo. Eu chego num lugar e tem uma coisa errada assim, eu falo, isso aqui não pode. Vocês estão ficando doidos? E aí o povo briga comigo, etc. Mas faz parte. Eu acho que está faltando as pessoas pararem de achar que nós temos que ficar calados perante absurdos. Né? Eu acho que é isso que eu quero tirar dessa imagem, que é absolutamente chocante, é triste, é forte, é tudo. Eu acho que ela é um reflexo de uma anestesia da capacidade de se indignar que a gente vê muitas vezes na nossa sociedade. Mas, querido Rafa, vou passar a palavra agora para o nosso terceiro convidado, uma grande figura, um grande mobilizador, um rapaz que eu admiro muito pela sua militância, pela sua coragem. Com vocês, o grande, o poderoso, o vitaminado, o fashion, Gersinho. A palavra é sua, querido. Olá, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer ao convite dos professores queridos Danilo, Rodolfo e Luciano, pessoas que eu tenho com grande apreço, respeito e gratidão acima de tudo. E são referências para mim, são pessoas com as quais eu aprendo bastante. E também eu quero estender meus cumprimentos aos amigos Joana e Rafael, registrando minha satisfação de estar aqui hoje à noite com eles. Este programa Resenha é massa demais. Salvo engano, é o 7º, eu participo de todos acompanhando como ouvinte, traz sempre debates importantes e enriquecedores sobre fatos que acontecem na sociedade durante a semana e que impactam na vida da gente. E como vivemos em sociedade, as pessoas não poderão jamais permanecer nas suas redomas de vidro e se esquecerem para essa realidade que está fora da sua casa, não é? E a nossa vida realmente é marcada pela complementariedade, a gente precisa um do outro realmente, e este programa Resenhas, ele fecha com chave de ouro
o Domingo da Gente. E interessante também, eu quero ressaltar que hoje a gente comemora o Dia de Combate às Injustiças e o Dia Internacional da Lembrança do Tráfico da Escravidão e de sua abolição. Falar em combater a injustiça, não podemos deixar de trazer um debate acerca da questão racial. Nossa sociedade, infelizmente, ela hierarquiza relações e categoriza pessoas, negando direitos por meio de discriminação fundadas na raça. E essa questão tem que sempre ser debate, pauta na nossa sociedade, especialmente que o racismo, esse ato, ideologia moralmente censurável e socialmente injusto, ele mata, nega direitos, adoece, enfim, precisa um olhar especial realmente da sociedade. E também eu gostaria de fazer uma ressalva que no Brasil, infelizmente, nunca houve uma democracia racial. Esta falácia que nos contaram, espalharam para os 4 cantos do mundo, é a verdadeira mentira. Tivemos, sim, a construção de uma unidade nacional marcada pelo apagamento das diferenças raças. E, como pontua o professor Silvio Almeida, isso daí permite mesmo todo esse processo de exclusão. E a gente realmente só vai ter uma sociedade justa quando tivermos uma sociedade democrática, que respeite todos os indivíduos acima de tudo, especialmente aqueles marcados historicamente pela segregação social, econômica, cultural, enfim, os grupos sociais minoritários. Esse fato objeto de análise da gente agora, antes de adentrar para expor minha opinião, eu queria realmente, não sei se dá tempo, trazer a música Construção de Chico, porque ela retrata bem as inúmeras violações sofridas pelos trabalhadores cotidianamente durante as suas atividades, inclusive culminando na morte delas. Aborda desde a saída do empregado da sua casa para trabalhar, até os percalços que ele passa, ele vem a falecer, e também considerado mais um dado estatístico, um peso morto. Infelizmente, é assim que a gente vive hoje numa sociedade. Segundo Chico, amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua como seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo por tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e um soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se fosse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Enfim, quem pôde acompanhar essa situação narrada por Danilo no início, que foi um trabalhador que morreu dentro de supermercado, e o supermercado não suspendeu as atividades, cobrindo o corpo dele com guarda-sóis e outros objetos, deve-se fazer essa pergunta: quanto vale a vida humana? Infelizmente, eu não demorei muito tempo para chegar a essa conclusão, não. Não vale nada, realmente não vale nada, a depender da vítima que morreu. Se o trabalhador foi pobre, preto, pior ainda. Numa visão extremamente mercadológica, o que a gente percebe que a força do trabalho é vista como mercadoria. Como o morto não produz, perversamente, muitos empresários atuam de modo desumano, pensando da seguinte forma: tempo é dinheiro. As pessoas à sua volta, de forma mecânica e por conta de um sistema de produção capitalista em larga escala, ignoram mais uma vez uma vida perdida ficando alheia. Morreu ontem, amanhã será substituído por outro. A descartabilidade da pessoa e a desumanização são enormes na nossa sociedade. Não podemos, porém, jamais esquecer: empresas não existirão, perseguirão lucros sem trabalhadores, que são peças fundamentais na atividade empresarial. Gostaria de ressaltar, inclusive, que a pandemia tem mostrado bastante o quanto o trabalhador é protagonista de todo o sistema produtivo, embora não seja valorizado. E, por sinal, quem tem sofrido mais nesse período, fazendo um corte com base na interseccionalidade, são os trabalhadores negros pobres. Apesar da dignidade da pessoa humana tão festejada, que é o nosso fundamento da República, bem como o valor supremo na visão do constitucionalista José Afonso da Silva, é constantemente violada, seja pelo particular, seja pelo Estado. Isso daí é notório. E, lamentavelmente, a gente também percebe que a nossa sociedade é marcada pelo egoísmo, inversão de valores, falta de amor ao próximo.
Ao lado de tudo isso, o capitalismo, a busca pelo lucro cessante, a acumulação de riquezas, acaba desumanizando as pessoas. E este cenário, para quem não acha que tem relação, é agravado cada vez mais pelo racismo. Por aqui, esse processo de racismo com a acumulação de riqueza que marca a elite brasileira acontece por muito tempo. E esse povo, a elite branca, faz do seu mantra diário o velho ditado popular: farinha pouco, meu pirão primeiro. Estrangeiros também aproveitam todas as benesses que o poder público concede para vir explorar aqui a mão de obra, adotando práticas que remetem também ao nosso processo de colonização. Numa sociedade que hierarquiza relações e categoriza pessoas, infelizmente, grupos de vulneráveis são explorados por detentores do poder político e econômico. E realmente são eles que definirão o que importa ou não, que vida é descartável ou não. E o uso do poder para contra esses grupos subordinados contribui cada vez mais para a materialização de diversas formas de violação. Uma delas é banalizar a morte dos trabalhadores negros pobres. Não podemos banalizar a vida e a morte. Como fica a dignidade, por exemplo, desses familiares que faleceu, dos Marcelos da vida? Tudo isso também, infelizmente, é corroborado por um projeto de Estado necropolítico que estamos submetidos, conferindo aos integrantes de grupos sociais minoritários a condição de vivo-morto, figurando eles como verdadeiros cidadãos de papel, já dizia o saudoso também Gilberto de Menstein. Quando vejo um fato como esse, não tenho como também não associar as lições trazidas por Achille Mbembe na sua obra Necropolítica. Dita-se quem deve viver e que deve morrer, e a classe trabalhadora, infelizmente, não foge desse sistema de violações de direitos e, quiçá, da morte. Quando a sociedade falha, nós falhamos também juntos. Não podemos deixar de agir de forma nenhuma sem nos colocar no lugar do outro, especialmente por vivermos numa sociedade. Como diz também Milton Nascimento na sua música Coração de Estudante, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que ser cuidado de broto para que a vida nos dê flor e fruto. Então, sigamos juntos na construção de uma sociedade mais igualitária, justa e solidária. Maravilha, maravilha, maravilha. Se me permite, só um parênteses aqui, depois dessas falas de Joana, de Rafa, de Gerson. Eu não quero fulanizar, porque eu acho que fulanizar não nos leva a lugar nenhum, dizer quem foi ou quem deixou de ser. Mas, assim, essa imagem, eu a encaro como um ato de violência. Eu acho que o nome violência, ele traduz um pouco o que essa imagem representa, uma violência ao ser humano, uma violência a todos nós. E eu confesso que teve um outro fato da semana. Salvo engano, esse fato aconteceu hoje ou ontem. Eu acho que a gente não deu nem tempo de conversar sobre ele na pauta. Mas, assim, ele foi um ato de tanta violência em um assunto que me deixa tão perplexo, tão preocupado. Não sei se vocês acompanharam, volto a dizer, sem fulanizar, mas uma fala de um governante a um repórter diante de uma determinada pergunta, no sentido de minha vontade é quebrar a sua cara. Ou seja, a gente está vivendo um momento de violência no nosso país, a gente está vivendo um momento de agressão aos outros, a nós mesmos, aos nossos semelhantes, que talvez, da mesma maneira que uma fala agressiva seja um gesto de violência, da mesma maneira que um tratamento desse a uma pessoa que acabou de falecer seja um gesto de violência, da mesma maneira que um estupro a uma criança de 10 anos seja um ato de violência, da mesma maneira que a resistência ao aborto dessa criança seja um ato de violência, com todo respeito aqui às questões religiosas que traduzem direitos fundamentais de todos, mas assim, o que tem me preocupado muito da nossa vida em sociedade é o grau de violência com a qual a gente está mantendo as nossas relações sociais. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, sabe? Se na pele de vocês estão sentindo a nossa sociedade num momento de muita violência nas relações interpessoais. E o pior é achar que isso é esperado, bonito, elogiável. A frase foi até um pouco mais dura, né? Minha vontade é encher tua boca na porrada, né? Essa foi a frase dita aí hoje, né? Quando aqui Danilo faz menção.
Mas eu queria falar uma coisinha rápida. Primeiro, elogiar a fala de Gerson, muito bacana, a lembrança aí sobre a música de Chico, Construção, que não fosse apenas uma lembrança do que acontece com os operários diante dos acidentes, é também uma música que consegue rimar um negócio difícil de rimar, que é proparoxítona, né? Ele é realmente uma virtuosa, resolveu fazer um texto de caráter social rimando proparoxítona. O cara é bom demais. Bom, o que eu queria dizer também, que eu sempre acabo fazendo um balanço sobre as novidades que foram trazidas pelo Supremo Tribunal Federal. E essa semana o Supremo julgou uma matéria que tem natureza relacionada ao direito do trabalho. E naquela linha da internet diz o que se quer, a internet fala o que se deseja, as redes sociais dão voz a mesmo ao que não é verdadeiro, eu vi muitos posts fazendo menção a essa publicação de forma errada, tá? Porque, em verdade, o Supremo Tribunal Federal ele considerou como constitucional o adicional de 10% sobre o FGTS durante o tempo em que ele vigeu, porque ele não existe mais, tá? Ele não existe mais desde a publicação da Lei 13.932 de dezembro de 2019. Mas muita gente saiu publicando, o Supremo disse que aqueles 10% que se acrescem sobre o FGTS junto com os 40%, formando 50%, né? É constitucional, pronto, agora sim. Não, gente, espera aí, o Supremo está falando de uma coisa relacionada a um passado. E até acho que o Supremo atuou e foi contra a decisão do relator, né? O relator foi o ministro Marco Aurélio, e assim agiu, acho, até muito por conta de uma coisa que o Supremo tem feito muito, que é a jurisprudência da crise. Ou seja, vamos tentar debelar um pouquinho a crise dizendo coisas que talvez sejam melhores para o Estado do que fazer a justiça, tá? Porque, em realidade, ainda que o Supremo quisesse dizer ser inconstitucional, acho que não diria de uma forma geral, porque ele está poupando muito o próprio Estado brasileiro. Então, essa notícia que eu estou trazendo é apenas para dizer que pela internet se difunde hoje, né? Acho que foi Humberto Eco que disse que a internet deu voz aos bobos, aos idiotas, sei lá. Aos imbecis. Aos imbecis, e efetivamente isso acontece, né? Porque cada um diz o que quer, o que acha, e cria aparência, a gente sabe. E cria aparência sobre o que não existe, e destrói a aparência do que efetivamente é. Então, no dia do internauta, o que eu tenho que dizer é cuidado. Aliás, não é somente isso, não. São várias as notícias equivocadas, várias as informações erradas, várias as declarações inconsistentes. Então, a internet traz muita coisa boa, mas derrubou. E traz muita construção de imagem, construção de verdade, rediscussão do nosso papel. E aqui, meus amigos, é algo que a gente precisa descontar. Estou com uma ferida aqui, novamente, sem fulanizar, mas esta semana também tivemos um episódio aí, uma denúncia de um fato lamentável. Uma jovem mesmo, 30 e poucos anos, né, professora, né, foi acusada aqui no estado da Bahia, isso gerou de repercussão nacional, né, de uma professora que estava atuando em vários cursos de graduação, também se habilitando em cursos de pós-graduação, lato stricto sensu, né, que os títulos dela não seriam verdadeiros. Claro, nós não estamos julgando ninguém, isso aí deve ser objeto de discussão, ela tem aí os prazos para apresentar, mas ficou muito estranho o silêncio. Por quê? Porque as denúncias inicialmente eram de um plágio em relação a um trabalho de suas orientandas e, de repente, se discutiu o pós-doc, o doc, o mestrado e até a graduação. Então, a gente está tendo aí um fenômeno quase de uma Mike Ross de saia, né? Numa vivência de Sultz para a nossa realidade, mas que, na verdade, tem tudo a ver com o dia do internauta. Por quê? Porque era alguém que tinha, só no Instagram, 189 mil seguidores e ministrava suas aulas, suas lições por ali,
e construiu toda uma imagem. E a perceba. E eu digo Liberdade porque eu a conheci, dei aula, inclusive em curso de graduação, que ela deu aula, e se passava por alguém que teria essa titulação. Então, é algo como é interessante essa noção da pós-verdade, claro, e de uma profunda cara de pau para poder entrar numa sala de aula, ministrar a matéria de direito tributário e ainda se passar com o professor. Vou passar a bola aqui para Danilo poder também falar sobre isso. Deixa eu ativar o som aqui. Ativei aqui agora. Dan deve estar vendo o jogo do Bahia, né? Mas vamos lá. Estou vendo não, que está perdendo. Já me mandaram a mensagem aqui dizendo que está perdendo, então deixar para o segundo tempo aqui para recuperar. Vou deixar registrado que se a gente perder de novo para o Ceará, eu não vou aguentar Ítalo fazendo bullying com a gente lá no Projeto Debate. Mas vamos lá. 3, vai pedir gol no Fantástico. Vamos embora. Vamos lá. Esse tema não é forçação de barra aqui, não, de jeito nenhum. Eu querer fazer um link dele com o Dia do Internauta, que foi pontuado aqui no início. Por que fazer um link dele com o Dia do Internauta? Porque a gente tem que ter muito cuidado com essa vida filtrada que a gente está levando. A gente tem que ter muito cuidado com a imagem que está sendo passada para a gente das pessoas, não só nas redes sociais, mas nas redes sociais principalmente, sabe? A gente tem ali, e no momento que a gente tem as dicas culturais, que talvez seja um momento mais bacana aí do programa, com certeza a gente traz sempre as reflexões. Eu separei um filme hoje que talvez aí muita gente já tenha visto, mas vale a pena sempre revê-lo, e não vou falar agora não vou dar spoiler não, mas assim, me chama muita atenção, sabe? O quão a gente está filtrado hoje em dia na nossa vida. E esse filtro, curiosamente, você falou, Pompes, a gente tem um dever de se indignar, a gente tem que ter um dever de resistir, e a gente tem que ter um dever de duvidar também, sabe? E esse dever de duvidar, ele passa muito por essas questões relacionadas às redes sociais, por essas questões relacionadas a tudo aquilo que é dito. Talvez uma única pergunta, uma única ligação para uma dessas universidades ou para algum desses locais facilmente faria com que esse mal, se for o caso, tivesse sido cortado pela raiz. Mas quando a gente olha para nosso momento atual, e mais uma vez sem fulanizar, mas está difícil, a gente tenta sempre aqui manter uma ética de não fulanização, mas é desafiador. Mas quando a gente olha um pouco para o passado e percebe que isso aconteceu recentemente com o ministro de Estado, a pergunta que a gente faz é: onde a gente está, para onde que a gente vai, que sociedade a gente está querendo? Porque, mais uma vez, é a banalização do mal. Se o ministro e com o governador do Rio também, viu? E com o governador do Rio também? Também, o governador do Rio, ele declarou que tivesse feito um curso em Harvard, né? E ele não fez. Então, o currículo Lattes precisa mudar, porque lá é um depositário de inverdades. Eu não sei nem se é muito... Talvez, claro, instrumentos do currículo Lattes, tudo isso seja importante, mas, assim, a sensação que dá, o que tem que mudar mesmo é a cultura, porque as pessoas estão se encorajando no fake. Sim, exatamente. As pessoas estão se encorajando no fake. Eu vou dar pitaco nisso aí agora, justamente o que o Lu falou. O problema não é o Lattes, porque o Lattes é uma declaração pública para o registro. Exato. O problema é que nós chegamos a um grau tal de cara de pau que as pessoas acham que podem registrar e que vão passar. Ou seja, a ideia do mitômano, a ideia do indivíduo que tem a necessidade de mentir o tempo todo, ela está se disseminando de tal forma por uma ideia de consciência de impunidade, de achar que não vai dar nada. Exatamente. Gente, eu fico imaginando, olha, eu fiz 2 mestrados, eu não defendi o 2º doutorado, nem continuei nos estudos lá de pós-doutorado, porque minha mãe estava doente, estava morrendo, eu fiquei 4 anos acompanhando. Mas quantas vezes eu digo, olha, eu fiz esse estudo pensando no doutorado, mas não defendi a 2ª tese, né? E quantas vezes eu fiquei imaginando, olha, as pessoas colocam no seu Lattes que o cara fez isso, que obteve o título. Olha, é muita cara de pau, gente. A gente precisa entender. E o pessoal está querendo falar aqui, ó. Deixa eu dar a palavra para Joana e depois para Gessinho, porque já se sentaram aqui. Eu só queria pontuar, eu não sei se Rafa acompanhou esse caso. Você acompanhou, Rafa? Porque não foi um caso... foi um caso mais voltado para o trabalho. Rapaz, saiu nos jornais nacionais, rapaz.
O negócio aí ficou um negócio assim tão... E eu vejo isso, desculpa eu falar, aí com o lugar de fala que eu tenho, que Lu também tem, do professor de pós-graduação lá da UFBA. A gente lá no colegial está pensando, o que é que a gente faz com as 2 bancas de mestrado que essa pessoa participou? Por quê? Porque ainda não tem a condenação dela, tem toda essa repercussão e a gente tentando fazer, porque nós estamos aí, teoria do funcionário aparente, mas ela não era funcionário. Vem cá, não é, a UFBA também é vítima, né? A universidade também é vítima. Por quê? Porque, ao que consta, a pessoa apresentou diplomas. São diplomas aparentemente, né, falsos. Mas perceba, as instituições de ensino, todas que botaram essa pessoa para dar aula, receberam um diploma. Né? Ninguém foi contratado assim, chamou, entra aqui. Não. E é muito interessante depois. Eu queria deixar Gessinho para o final nesse ponto, sabe por quê? Porque é muito interessante também falar um pouquinho nessa questão. Será que, pelo fato de ser uma mulher loura do Sul, isso não deu também uma credibilidade maior? Mas a gente também pensa no decotelli. E aí a gente pensa nesse ponto, é algo que a gente precisa repensar nessa postura. Eu vou passar para a Jônia, que a Jônia está se movendo para falar, estou aqui vendo. Então, Jô, a palavra é sua. Meu amigo, eu vou ser gentil aqui e vou, na verdade, vou falar, né, que eu vi que o Rafael, vou ser justa, a palavra é essa, eu vi que o Rafael levantou a mãozinha antes de todo mundo, então, se ele quiser falar... Continua, Jô, continua. Então, pronto. Então, assim, primeiro eu queria só mencionar, em relação, eu não poderia deixar passar o que foi falado por Danilo, sobre a fala, né, de um determinado governante, que todos nós sabemos qual é, eu não sei nem por que a gente não fala o nome, mas tudo bem, que falou que queria dar lá um safanão no jornalista. Aliás, é uma prática que tem sido recorrente em nosso país, o ataque a jornalistas, o ataque às pessoas que são responsáveis pela liberdade de imprensa. Isso tem tudo a ver com todos os demais assuntos que nós estamos discutindo isso, e isso é muito grave. E aí, pensando nisso, eu tinha separado aqui uma frase para, enfim, deixar para o final para justificar a minha dica, né? Mas, enfim, acho que cabe bem nesse contexto. Uma frase de Hannah Arendt, que ela fala o seguinte: vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Então, assim, a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão perdendo medo de incitar o ódio nas redes sociais, incitar o ódio através dessas plataformas, de amplificar o que pior tem de dentro de si, utilizar-se de instrumentos como a religião, como o poder de fala, como a importância no mundo jurídico para potencializar discursos que são discursos antidemocráticos, discursos de ódio, discursos de menosprezo a determinadas parcelas da população, então, segregacionistas e etc. Então, eu acho isso muito, muito, muito arriscado. E aí, dentro disso, eu queria só, juro por Deus, que bem rápido, fazer uma menção, porque acho que Rafa, na fala dele, mencionou diretamente ao que eu falei, e eu não queria não me fazer entender corretamente. Quando eu falo em sociedade, falo de sociedade de espetáculo, eu não estou falando do outro, da classe rica ou A ou B. Eu me coloco, inclusive, como parte dessa sociedade. Talvez eu não tenha sido muito precisa quando eu mencionei que a empresa é uma empresa de rico ou de classe média, mas eu acho que toda a sociedade precisava refletir dentro da proposta que eu fiz. Agora, acho que a gente não pode deixar de fazer esse recorte, esse entendimento, a partir, sim, dos símbolos que nós temos. É difícil você pedir para um empregado de um supermercado para ele ter coragem, no momento dele dizer para o seu superior hierárquico que ele não vai trabalhar se tiver um corpo de um colega estendido no chão. Então, quando a gente fala de coragem, assim, dentro de que cenário que a gente está falando sobre isso? Então, assim, só para fazer essa menção, eu acho importante mencionar, não é uma ideia de criar uma dicotomia ou uma briga de classes, não é isso. Mas é que os dados, a realidade está aí. E a gente não pode ignorar determinados fatos. Quando a reforma trabalhista botando uma musiquinha também de novo aí, viu? Tá quando a reforma trabalhista... quando a reforma trabalhista tentou dizer que, olha, o fulano vai receber uma indenização por um determinado fato compatível com o seu salário,
E aí a gente tinha aquele escândalo jurídico de você permitir que, em função de um mesmo fato, de um mesmo acidente, você ter 2 tipos de indenização de acordo com o valor do salário que a pessoa recebe. Isso não é à toa, isso não foi um erro, sabe, sem contexto. Então, eu acho assim que precisa ter um pouco... Enfim, só queria esclarecer isso. E aí, entrando no caso da professora, eu não vou falar sobre o aspecto que você mencionou, Rodolfo, em relação a ela ser branca, loira, mulher, etc., porque eu tenho certeza que os meus colegas, sobretudo Gerson, que é um profundo conhecedor da literatura, do assunto, do tema, tenho aprendido muito com ele no grupo de pesquisa que nós fazemos parte, contra discriminações, da EJUDE, mas eu queria só mencionar o seguinte, nós estamos, e aí mais uma vez eu vou lá para me aconchegar na sociedade de espetáculo. A gente está vivendo uma sociedade da aparência, da falsidade, sabe? A gente fala muito de ser autêntico, de ser quem é, de ser você, mas no fundo as pessoas estão o tempo inteiro mentindo. E nós estamos permitindo, e nós estamos comprando essas mentiras, nós estamos permitindo a reprodução dessa falsidade. Então, ela só conseguiu, nós estamos dando valor a coisas que são muito pequenas. Sabe? Sempre que eu falo de rede social, eu sempre fico muito na dúvida de falar, fiz 10 mil, sempre fico naquela, será? Porque no fundo isso não importa. E nós estamos medindo as pessoas por isso. Pessoas estão sendo contratadas para dar aula em universidades, em faculdades, em lugares, quando não é por concurso, porque elas têm popularidade ou porque elas têm não sei quantos mil seguidores. E a gente precisa tirar o véu quebrar esse tabu de falar sobre isso abertamente, de jogar a toalha e dizer que não é por aí. Então, essa pessoa, ela conseguiu chegar onde ela chegou primeiro, porque ela vive numa sociedade de aparência, onde ela soube usar os recursos que ela tinha, e aí, entre vários outros, não apenas a sua beleza, mas, sobretudo, possivelmente, a sua forma de se comunicar, o seu poder de persuasão e as outras características que ela pode ter, enfim, as relações, mas ela chegou até lá porque deixaram que ela chegasse até esse ponto. Porque a nossa sociedade não... Desculpa, então é isso. Deixa Gerson falar primeiro. Não tem mentor aqui não, viu? Quero ganhar, prometo. Ok, para Rafa. Deixa Gerson falar primeiro, que eu acho que ele vai no gancho do que a Joana já falou, e eu acho que eu vou mudar o rumo da conversa, então... Beleza, então. Então, Gersinho, a palavra é sua, querido. Beleza. A partir desse fato, eu quero trazer uma discussão importante que deve ter como ponto de partida para refletirmos sobre o combate dos privilégios da branquitude e a importância de adotarmos práticas antirracistas no dia a dia. Eu gostaria até de interagir com o pessoal que está no chat, quem quiser. Vou fazer 5 perguntas apenas. Por que o negro é vítima de racismo constante? Por que os brancos gozam de respeitabilidade social e os negros não? Por que os negros não têm seus direitos garantidos e não são inseridos plenamente na sociedade? Por que aos negros restaram trabalhos que são resquícios da escravidão, precário, que violam suas dignidades? Até quando a cor da pele favorecerá acesso aos espaços sociais e fruição de bens negados há mais de 5 séculos, ou seja, 500 anos ao povo preto? No Brasil, o mesmo fato que, se a gente for parar para perceber, é medido de forma diferente a depender da raça que a pessoa pertença. Se o ministro mentir no currículo, é alvo de lixamento público, mas se for branco, terá proteção de uma sociedade e as estruturas institucionais também, marcadas pelo racismo estrutural, vão referendar. A supremacia da branquitude, ela mostra-se bem benevolente aos seus, independentemente dos atos praticados. Fazem de tudo para manter intactos seus privilégios. Ao negro, já existe realmente uma sentença prévia de negação de direitos e oportunidades. Numa sociedade racista, ao negro é atribuído o estereótipo do infrator, incompetente, irresponsável, por diversas coisas associadas discriminadamente a algo ruim, e é o tempo todo posto a julgamento e a fiscalização. Todo mundo sabe disso. Você já parou para pensar? Tenho certeza que todo mundo já visualizou essa cena. Quando o negro entra no banco, os percalços que sofre numa porta giratória, ele só falta ficar nu para provar que não está armado e que não vai nem delinquir. Então, os negros, na prática, terminam enfrentando inúmeros percalços, obstáculos para exercerem a sua cidadania. Eu não conheço, a propósito, um negro que saia de casa sem levar consigo seus documentos. Eu, desde pequeno, aprendi a sair com os documentos por conta
dos negros serem alvos preferenciais das abordagens policiais. Então, eu quero registrar também que a cor da pele mais próxima ao negro também sofre menos discriminação. Nós precisamos realmente combater os privilégios da branquitude. A branquitude tem que realmente reconhecer por que está naquele lugar, o que ela pode fazer para mudar. E é importante sempre a gente trazer esse debate racial, haja vista que não falar de raça vai promover mais opressão, desigualdade de oportunidades, além de promover estratificação no campo social e econômico, como bem já dizia Abdias Nascimento em quilombismo. Eu vou ser mais objetivo para terminar e quero registrar também que a luta é de todos nós. Precisamos mesmo adotar práticas antirracistas diariamente. Portanto, vamos começar a mudar as posturas nossas, pessoalmente, e lutar pela implementação de políticas educacionais de combate ao racismo e diversas discriminações, possibilitando que os nossos filhos, netos, no futuro, tenham uma geração melhor do que a gente tem hoje. E vamos passar a palavra para Rafa aí, para ele poder fazer o arremate, que depois a gente vai para as dicas culturais. Não tem menor dúvida de que nós temos, sim, uma sociedade racista, como o Gerson está colocando. No doutorado, a gente trabalhou com uma obra muito interessante, o Gerson deve conhecer, do Mário Teodoro, ele organizou, que são as políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil, 120 anos após a abolição. E retrata muito isso tudo que o Gerson falou. O que eu não consigo é porque a gente está sempre, de novo, vou ficar parecendo um chato aqui no programa, a gente está saindo de uma pauta e fica dualizando os debates, fica trazendo os debates para um lugar diferente de onde que é necessário. Mas eu queria, dentro dessa pauta da professora, acho que é Kátia o nome dela, o Danilo perguntou se eu acompanhei, sim, isso teve uma repercussão nacional, principalmente no meio da academia, Danilo, isso teve uma repercussão muito grande. O que me pareceu ali é algo que eu venho defendendo muito e falando muito, até como diretor de escola de advocacia, o diretor da ESA Goiás. O que nós estamos percebendo é que você vale quantos seguidores você leva e não o que você produz, tá certo? E era isso que eu gostaria de explorar nessa pauta. E isso está sendo muito chato. Por exemplo, nós temos aqui alguns intelectuais, o Gerson é intelectual, está na academia, está pesquisando, etc. E aí, de repente, alguém que não esteja com esse mesmo espaço pode ter mais seguidores do que eu e ele, pode ter muito mais repercussão, receber muito mais convites, porque a gente se preocupa em quem é que vai trazer seguidores para o meu evento, para um evento que eu vou fazer, para um congresso e etc. E eu acho que a gente está passando um pouco da conta disso. Só que aí eu precisaria, e não tem jeito de a gente... não vai dar tempo, o programa está acabando, a gente precisaria de falar algo, mas eu vou deixar então para a dica. Eu vou mudar a minha dica cultural para o final para falar disso na hora da dica cultural. A gente precisa refletir um pouco mais sobre a tônica do discurso e quem está com a tônica do discurso. A gente precisa refletir um pouco mais sobre a mídia, a gente precisa refletir um pouco mais sobre liberdade de imprensa e de rede social, o que a gente está vendo, o inquérito de fake news do Supremo Tribunal Federal, isso tudo está envolvido e esse é o tema. Esse é o tema. E a gente fica correndo disso para não enfrentar, porque talvez não seja agradável, mas é ruim a gente, eu acho que todo mundo aqui tem muita repercussão na rede social, eu estou muito na rede social, e então eu não posso me eximir de falar sobre isso também, porque nós somos atores que precisamos enfrentar isso. Mas quanto a essa professora, para finalizar aqui, tentando ser o mais objetivo possível, ela é reflexo dos tempos que nós estamos vivendo, em que o que você faz, a sua capacidade de articulação e de trazer seguidores, e que nem sempre é atrelada a um conteúdo, não está tendo conexão ao que você produz, ao que você pesquisa, ao que você aprofunda, ao que você efetivamente faz. Então, existe uma sociedade do espetáculo em que a gente está o tempo inteiro querendo bater palminhas para quem tem mais número de palminhas sendo batidas. Sensacional, sensacional. Não podia ter arremate melhor dessa parte dogmática. Rafa, eu já era seu admirador antes e eu estou virando seu fã cada vez mais. Danilo quer falar? Só para fazer um fechamento disso mesmo aí, muito bacana. Acho que a fala de Rafa
fecha um pouco com a análise que eu fiz também sobre o tema. E só para a gente lembrar mesmo que essa questão, e vou usar essa expressão, Rafa, que você fechou aí, sociedade do espetáculo, ela chegou a tal ponto, a gente não pode esquecer, que o próprio Instagram eliminou a questão das curtidas. Não sei se vocês lembram, foi um fato que aconteceu, se não me engano, no ano passado, pelo grau de adoecimento que aquilo vinha causando, pela quantidade de atos que as pessoas estavam fazendo para conseguir bater um determinado número de curtidas. E quando a gente traz isso para o contexto dessa criançada, dessa sociedade que está se formando aí já dentro desse ambiente digital, é extremamente preocupante. A gente faz parte desse processo. A gente talvez aqui vai botar todo mundo aqui no mesmo bolo, mas a gente, sem sombra de dúvidas, faz parte da chamada geração de transição. A gente viveu sem curtida e a gente está vivendo com curtida. A gente vive os dois mundos. A gente teve a oportunidade de viver os dois mundos. Essa galerinha que está chegando aí, não. Essa galerinha que está chegando já nasceu, está sendo criada dentro desse ambiente. Se a gente não preparar uma sociedade mais equilibrada para essa geração, eu não sei o que pode ser feito a título de uma curtida ou de um seguidor a mais. Mas vamos partir para nossas dicas culturais. E vamos, então, seguir agora para a parte final. É uma pena, está muito gostoso e é muito interessante, né? Que são 3 discursos de 3 pessoas diferentes, com vivências diferentes e que vinham em linhas que cada um poderia dizer, não, mas vai nessa linha. E, de repente, a gente está conseguindo arrematar tudo dentro dessa linha da sociedade de espetáculo. Seja no tema original lá do emprego do trabalhador falecido no mercado, seja no episódio aqui, seja em todos os outros. Então, dentro dessa linha agora, gente, vamos aqui, sendo objetivo para a gente garantir sempre que o pessoal possa ir comer a pizza do final do domingo. Vou passar a palavra para a nossa linda Joana. Joana, a palavra é sua para a sua dica cultural para toda essa galera que está nos acompanhando. Prometo que vou... Deixa eu tirar. Ah, não, tá falando. Prometo que vou ser breve. Minha primeira dica para arrematar, como você falou, né, tudo isso que nós estávamos dizendo, eu separei aqui. Acho que é um livro, né? Esse daqui é só uma edição de várias que nós temos da Sociedade do Espetáculo, uma releitura, enfim, que fala sobre muito do que nós conversamos hoje. Eu corroboro totalmente com o que foi dito por Rafael e por Danilo e por todos. Acho que vale a pena. É velhinho, mas, como ele mesmo diz no livro, sempre está atual, né? E essa sociedade que nós estamos vivendo reitera, nos insiste em mostrar a atualidade desse livro. A outra dica que eu ia dar, a gente não falou exatamente sobre isso, sobre a data, né, de lembrança da escravidão. Eu já dei esse livro, já dei a dica desse livro lá no meu IG, no Trabalho em Foco. Acho que é extremamente importante a gente fazer essa releitura a partir, sim, da discussão da importância que ela vai falar sobre as condições de escravidão, a escravidão contemporânea, ou seja, condições análogas à escravidão, a partir da leitura da relação disso com a população negra nos dias atuais. Então, assim, eu fui bem resumida, porque esse livro é fantástico, mas como tem que ser rápido, acho que vale a pena, porque tem muito do que Gersinho falou e muito dessa discussão, inclusive para a gente entender que falar sobre isso, sobre essa perspectiva, não é fugir do debate. A centralidade do debate, ela parte desse pressuposto, de entender a percepção que essa Raíssa, uma mulher, Raíssa Alves, traz nesse livro dela. E, para concluir, eu queria indicar um filme fantástico. Infelizmente, não deu tempo da gente falar sobre mulheres, nem sobre a questão da descriminalização do aborto, porque é algo que vem ali ligado com a situação da menina, da criança, né, e do aborto. Mas adoraria a gente poder ter tido a oportunidade eu queria muito ouvir vocês também sobre essa pauta do STF, mas com relação a isso eu queria indicar um filme chamado A Arte de Viver, não, A Arte de Amar. É uma história real de uma polonesa que ela vai escrever um livro para falar sobre amor e sexo numa sociedade extremamente machista, num momento histórico extremamente desfavorável, e ela vai ensinar as mulheres, através desse livro, que o sexo, ele não é apenas para reproduzir, para procriar, ele pode ser o exercício do amor
né? Esse filme é belíssimo e fala sobre isso, sobre a liberdade das mulheres, a liberdade sobre o seu corpo, a liberdade sobre a sua vontade de ser quem elas são. E eu acho que tem também total a ver com esse momento e todas essas discussões que a gente está enfrentando aí sobre o papel da mulher na sociedade. Passou a palavra para o Gersinho fazer as dicas dele. Beleza. O livro que eu quero indicar hoje é de um quilombola, Antônio Bispo dos Santos, Colonização, Quilombismo, Modos e Significações. Ele permite a gente ter uma visão diferenciada de como foi o movimento das comunidades tradicionais, os quilombos, no processo de questionamento da própria escravidão e bem como do processo de colonização. Ele trata de aspectos relacionados ao genocídio cultural, religioso. É um livro extremamente interessante, haja vista que traz a visão de uma pessoa que tem um saber tradicional que contrapõe ao saber eurocentrado. Ele partiu para estudar a universidade enquanto a universidade quis estudar ele. É um livro muito importante que deve ser lido por todas aquelas pessoas que querem entender realmente, de forma crítica, como aconteceu o processo de colonização no Brasil, sendo também que ele traz o contraponto. Hoje, o colonizador, na atualidade, é demonstrado a partir dos grandes empreendimentos executados, ora pelo particular, ora pelo próprio Estado, colocando em risco, expropriando territórios tradicionais das populações e povos tradicionais. Então, vale muito a pena a leitura desse livro. Maravilha. E passa a palavra para a Rafa. Tem que ligar o microfone. É porque eu sou novo nesse negócio de live. Eu não... Vamos lá, meus amigos. Eu não vou trazer um livro, eu vou trazer um documentário gratuito, disponível no YouTube para todo mundo, para falar exatamente sobre liberdade de expressão, comunicação e isso tudo que a gente quer falar. Por isso que eu disse que eu ia mudar aqui a minha dica e eu quero sugerir fortemente. Assistam um documentário que chama Os Donos da Verdade. Os Donos da Verdade. Lá ele fala bastante sobre a quem interessa as retóricas, as manchetes, a imprensa e tudo aquilo que a gente está ouvindo e que a gente está acompanhando. Lá fala sobre quem censura, sobre quem tem esse poder de apagar contas e apagar comentários. Eles pegam ex-funcionários do YouTube, do Google, ex-funcionários do Facebook. É curtinho, é 1h20, não é chato, apesar de ser um documentário. Fica a minha dica. E aí, para essa dica, eu gostaria de finalizar com uma frase. Se queres saber quem controla você, é só saber quem você não pode criticar. De Voltaire. Muito obrigado, meus amigos. Uma honra estar aqui com vocês. Sensacional, sensacional. E eu passo a palavra para o meu amado irmão Luciano. Oi, gente. Pois tantos temas, né? Tantas indicações, referências bacanas. Eu queria fazer uma referência de uma obra que, assim, eu gosto muito do George Orwell, né? É um autor que, apesar de ter falecido em 1950, as obras ainda estão aí na pole position dos mais vendidos. E ele tem uma obra chamada Sobre a Verdade, da Companhia das Letras, que fala com aquela visão crítica própria de Orwell, né? Sobre as coisas do cotidiano e a importância da verdade. Na linha da verdade, uma obra de que eu gosto também, essa pequena, curta, mas intensa em relação ao propósito, se chama A Verdade é Insuportável. Ensaio sobre a hipocrisia, de André Venturini Martins. Ela é publicada pela editora Garimpo, e ela vai naquela linha, né, de que, efetivamente, a verdade se torna insuportável porque algo que é precioso para qualquer pessoa, até para quem é, efetivamente, desviado do seu propósito, é efetivamente a reputação, né? A reputação é alguma coisa que todo mundo precisa preservar, mesmo os maus, todo mundo que tem a sua reputação de uma certa forma atingida. E eu queria também fazer uma sugestão sobre uma leitura que eu achei bacana em relação à matéria do aniversário, né? Hoje, aniversário não, um dia de comemorativo do internauta.
Existe uma obra que é muito bacana, que é Como Criamos Internet. Ela só tem em espanhol, mas é de um autor que entrevistou um monte de gente, os pais da internet, e realmente fez assim um verdadeiro dossiê sobre a criação da internet no mundo. O nome dele é uma obra que eu efetivamente só vi a crítica, não tive acesso a ela. É André... Espera aí que eu vejo o nome, depois ainda tem aqui, está meio apagado aqui para mim. Então, essas duas obras sobre a verdade, tema que diz respeito à internet, a tudo aquilo que a internet é capaz de maquiar, tudo aquilo que ela é capaz de erguer também sobre a verdade parece ter sido o tema do nosso programa. Devolvo a palavra aí para Rodolfo ou para Danilo para falar Já das suas indicações. Já passa para Danilo fazer as dicas dele. Beleza, eu vou só compartilhar a tela aqui que nossa amada Joana pediu do filme que ela indicou, A Arte de Amar, não é isso, Jo? Isso. Aqui a tela, a indicação que ela fez aí. E aí, aproveitando, a minha indicação também é de um filme, eu havia falado para vocês, eu imagino que muitos de nós aqui já têm assistido, mas eu acho que é um filme que vale a pena a gente assistir 2, 3, 4, 5 vezes, quantas forem necessárias, que é Parasita. Parasita é um filme que não por ter sido vencedor de Oscar, mas pelo que ele traz em termos de crítica, muito inclusive dessa sociedade absolutamente desigual, do mundo do trabalho. Eu acho que é um filme que vale a pena a gente sempre estar vendo e revendo. Pompis, é com você. Mentira também, né? E a mentira também. A mentira está muito presente em Parasitas o tempo todo. A mentira ou a inverdade. Ou a hipocrisia. Antes do Pamplona, eu queria só falar uma coisa que é importante demais. Vocês falaram que hoje é dia de tanta coisa, não falaram o mais importante para mim, que não compara com nada disso. Hoje é aniversário de 10 anos da minha filha, tá? Parabéns, vamos cantar parabéns para ela. Parabéns. Olha, gente. Eu teria que trazer ela aqui, mas fica no próximo. Pode trazer, se quiser. Puxa, olha, eu estava assim. Pode trazer, vale tudo aqui, meu amigo. Quem faz ao vivo, se não aparecer, tira até, inclusive, na foto final que eu posto nas redes sociais sobre o programa. Se ela quiser aparecer, será um prazer. E eu até, inclusive, porque eu estava nas últimas 24 horas calado. Eu tive um problema essa semana aí, saúde, e a minha garganta ficou muito ruim. A voz está voltando hoje, né? E acho que voltou pela inspiração dessas companhias agradabilíssimas. E aí eu vou fazer minha dica cultural só rematando. Uma dica cultural muito leve, muito light. Aí o meu lado nerd, olha, sexta-feira estreou a 5ª temporada de Lúcifer. Eu estou aqui maratonando, vou terminar hoje já, né? Eu sou fã mesmo, assumo. Eu lembro do padre Fábio de Mello falando, gente, é tão legal e eu esqueci que eu estou torcendo pro diabo. É um negócio assim sensacional, vale a pena para pensar nas críticas à sociedade contemporânea e também com muita leveza. Mas, pegando um pouco do que a gente falou hoje, notadamente o primeiro tema, não deixa de ver, né? A dica cultural do Sexto, o nosso projeto também, toda sexta-feira, eu, Luciano e Danilo lançamos uma dica cultural, e a dica cultural é um filme importantíssimo para entender a sociedade contemporânea, né? Nós estamos falando aqui de Fome de Poder, que é um filme que trata da história do McDonald's, e vale a pena mesmo, é um filme básico para quem estuda as corporações, para quem estuda direito do trabalho, para quem estuda ética, direito empresarial, direito concorrencial, direito imobiliário. Então, há várias questões que podem ser suscitadas. E aí, devolvo a palavra para Dan, para a gente poder arrematar. Maravilha, maravilha, meus amigos. Agradeço a todos. Rafa, como é o nome da princesa, Rafa? Rafa, como é o nome da princesa? Olha lá aí na tela. Júlia. Então vamos encerrar o nosso resenha de hoje de uma maneira muito especial, cantando aqui parabéns para nossa Júlia, aniversariante do dia. Galera do YouTube, um beijo no coração de vocês. Tenham uma semana maravilhosa. Joana, Gerson, Rodolfo, Lu, Rafa, Júlia, esse fechamento é para você, princesa. Parabéns.
Parabéns pra pra você nessa nessa data. data querida. Querida, Muitas Felicidade. felicidades, muitos anos de vida. Ei, ó, Um abraço Júlia, a todos, para você vai ser gente. melhor. Precisava torcer pro Bahia e a gente cantar assim: somos da turma tricolor. E na Bahia termina assim. Beijo a todos. Até próximo domingo.